Olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Hoje, segunda-feira, 26 de agosto de 2024, nós vamos estudar o tema Uma Árvore Amaldiçoada em um Templo Purificado. Essa árvore, nós sabemos que Jesus a encontrou enquanto ele ia para Betânia, e quando ele voltou, antes disso ele havia amaldiçoado essa árvore, porque ele não encontrou nela frutos, e isso deixou Jesus muito triste, porque uma árvore, quando naquele período ela não tinha fruto, geralmente ela estava seca, e essa árvore estava toda frondosa, folhosa, e isso, Jesus acreditava que existia frutos nela. E quando Jesus chegou lá perto, ele viu que não tinha frutos, então ele amaldiçoou aquela árvore, e naquele momento isso até chocou os discípulos, e eles continuaram a viagem. No dia seguinte, quando eles voltaram, eles perceberam que a árvore estava seca. O que significa esses eventos relatados em Marcos 11, do 12 ao 26? Jesus ali, naquele momento, como eu já falei, encontrou essa figueira. E por ela estar naquela situação, sem frutos, Jesus estava com fome, ele ficou decepcionado, e agora ele mostra, de uma certa forma, o seu poder, que impressionou os discípulos, e a atitude de Jesus com relação àquilo. De manhã, vindo de Betânia, apenas 3 quilômetros de Jerusalém, eles novamente veem aquela situação, e agora a árvore estava completamente seca, Isso também impressionou muito os discípulos. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto nela. E desse modo, nós podemos pensar que Jesus estava ali querendo ensinar uma lição para os seus discípulos. E para nós também que vivemos hoje. Aquela árvore era um símbolo de Israel, que aparentemente parecia um reino muito próspero, frondoso, bonito, que causava um impacto nas outras nações por buscar servir ao Deus dos céus, Deus verdadeiro, mas que não vivia realmente na prática a vida cristã. Na próxima cena, provavelmente tenha ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos animais. Logo em seguida, Jesus teve um embate com os camelores, com aquelas pessoas que vendiam coisas, animais, ali na entrada do templo. E Jesus agora faz o quê? Jesus expulsa aqueles vendedores e diz que ali é a casa de oração do seu pai, e que não era lícito fazer aquilo ali, porque Jesus sabia que existiam roubos, existiam manipulação, muitas coisas ali que estavam ali, vamos dizer assim, trazendo uma certa maldição para aquele local. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, como nos está relatado em Marcos 11, 20 ao 26, os discípulos ficaram surpresos ao verem a figueira, como nós já falamos, E ela estava completamente seca, e isso lhe causou um impacto muito grande. Duas coisas interessantes aqui: o relato da figueira, como uma lição para os discípulos, de uma vida de consagração que deve realmente fluir não só de um algo exterior, mas de algo interior que vive na prática, e a atitude de Jesus com relação ao que estava acontecendo no pátio do templo, onde os camelores ali estavam fazendo os seus negócios. Talvez você tenha visto isso acontecer em alguma igreja, e eu vi isso já acontecer em algumas igrejas muito tempo atrás, onde terminava a missa ou terminava o culto, e as pessoas colocavam ali as suas vendas para vender na frente da igreja, ou até mesmo antes de começar, já tinham aquela venda ali. Então, esses dois relatos, eles nos mostram a história no formato de sanduíche, Jesus começou contando uma história, e depois uma situação, e depois Jesus conclui com uma outra história. Essas duas histórias, a ironia dramática acontece quando personagens paralelos realizam ações opostas aos personagens anteriores. Em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo. Ações opostas, mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus. Já imaginou eles ali falando de adorar a Deus, de servir a Deus, mas com o coração cheio de ódio, de mágoa, para matar o Salvador, o Filho de Deus. Então isso é uma grande contradição, É uma grande, vamos dizer assim, mesquinhez. Hoje a questão da ironia, do destino de muitas pessoas, é a questão da hipocrisia que toma de conta da nossa sociedade, onde as pessoas falam que amam você, que gostam de você, mas por trás querem te derrubar no teu trabalho, querem te prejudicar na tua vida cotidiana, na tua vida matrimonial, inventam história. E hoje, com o avanço da internet, do celular, das redes sociais, a gente vê isso claramente acontecer cotidianamente na vida das pessoas. Isso nos deixa muito triste. Os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, como foram nos tempos de Jesus. Mas o apelo para nós é o seguinte: que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique?
Que coisa na minha vida eu preciso que Jesus purifique? Que coisa na nossa vida nós precisamos que Jesus purifique? Pense nisso. Você não precisa responder para ninguém a não ser para o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor purifique nossa vida, o que precisa ser purificado. Que o Senhor transforme o nosso coração e que o Senhor nos prepare para muito em breve nos encontrar com Teu Filho Jesus e virá nos buscar, como está prometido na Tua palavra. Seja com cada filho Teu que está nos ouvindo nesse momento, que nós possamos tomar essas decisões antes que seja tarde demais, em nome de Jesus. Amém.